Olá, estou aqui no stand da Siemens, na feira de Hannover, na Alemanha. A gente tem algumas novidades interessantes. Uma delas passa por esse que é o nosso velho e bom S7-1200 para atuação didática aqui que a Exer se propõe. É com certeza o PLC mais vendido aí para as instituições de ensino, né? Velho e bom é um bom termo para esse cara porque ele vai ser substituído por esse cara aqui, ó. É o S7-1200 geração 2, né? É uma nova linha que entra para uma substituição, que vai ter uma transição, não vai ser uma substituição imediata, mas traz várias novas características, né? Vamos dar uma olhadinha nesse cara aqui para ver o que ele tem de interessante. De cara a gente pode ver aqui que a configuração dele é um pouco diferente construtivamente, né? E ele tem algumas características legais, a forma de conexão um pouco diferente. E aqui nós temos uma coisa bem legal que são os slots para expansão, além de um formato diferente também para o cartão de expansão, né? Então se a gente for comparar os dois aqui, ó, nós temos um tamanho diferente, como dá para ver. E além disso, ele tem aqui, vamos abrir. Tem algo novo aqui que são esses cartões, esses slots, onde eu posso colocar alguns cartões de função especial. Esse aqui particularmente é importante, que é um cartão com portas safety, né, com portas seguras. Isso permite a gente criar uma solução safety usando a CPU 1200 de uma maneira bem prática, bem rápida. Se a gente for trabalhar nessa geração anterior, eu precisaria acrescentar um cartão de I/O segura a ele aqui, o que teria um custo um pouco mais alto. Então, com a solução dessa, vamos imaginar que eu tenho 14 entradas. Eu não poderia usar essas 14 entradas, nem que eu estivesse sobrando para a solução de segura. Eu precisaria acrescentar um cartão de N entradas. Aqui, eu tenho, obviamente, as entradas, né, em cima, saídas embaixo, mas a adição de segurança é feita simplesmente aqui com um cartão adicional que a gente espeta. E se não for usar o cartão, ele tem uma capinha aqui. Ou nesse modelo aqui, nós temos um cartão adicional de I/O, né? Então, é uma forma bastante prática aqui de fazer a integração. Essa solução, ela traz também outras novidades, né? Uma delas é que tem mais processamento. Eu tenho mais processamento, eu tenho mais memória do que a geração anterior da S7-1200, né? Também outra informação importante, ela traz funcionalidades de motion control, de controle de movimento, de servomotores particularmente, que não existiam antes no S7-1200 tradicional, né? Então, realmente é uma nova versão, uma nova geração. Tem uma coisa bem legalzinha também, dá para ver aqui bem perto dele, que ele tem um símbolozinho aqui, ó, de sem fio, né? Esse sem fio é o quê? É uma solução de NFC, de campo próximo, né, de Near Field Communication, que eu consigo chegar a um celular próximo dele, ele vai capturar as informações de status do PLC. É como se eu fosse lá e buscasse, fizesse uma leitura do status, das condições, da versão de software, enfim, das informações de diagnóstico desse PLC e seus cartões. Então todos os cartões que eu tenho nele aqui, eles vão ser também trazidos essa informação para o NFC. Então passa a ser uma ferramenta de diagnóstico mais prática. Também é uma novidade dessa nova arquitetura. Isso não foi lançado ainda, tá? Isso aqui em primeira mão que os caras estão apresentando, vai ser lançado oficialmente no final do ano. As primeiras unidades vão estar disponíveis para entrega no começo de 2025, tá? Algo realmente super novo. Vai ter um período de transição entre o S7-1200, primeira geração e segunda geração coexistindo, até que a gente tenha apenas a segunda geração sendo disponível para venda. Ainda não tem informações sobre o pacote educacional, né? A maioria, quase totalidade dos S7-1200 que a gente usa são oriundos de um pacote educacional, e aí a gente acaba direcionando para esse pacote, porque ele tem um custo mais competitivo para a educação. Vai existir um pacote desse para essa nova geração, isso não foi definido ainda, a gente vai aguardar essa novidade também, né? Bem legal aqui, a 7200 com certeza plataforma de PLC mais usada para fins educacionais, e vai ter uma nova geração aí, novas funcionalidades, mais capacidade, então vamos aguardar para ver. Bom, agora a gente está numa solução bastante interessante, que é o uso do Copilot, que é uma ferramenta de inteligência artificial generativa, que é utilizado aqui para trabalhar com essa máquina, para poder passar status de informação. Então, basicamente, o que a gente tem é uma aplicação roda em nuvem. Essa aplicação tem acesso à documentação da máquina e ela também tem acesso aos dados em tempo real que estão subindo por OPC.
E a partir desses dados é possível o usuário interagir com ela para poder obter informações do processo fabril, erros, inclusive passo a passo para como corrigir esses erros. Eu fiz aqui já algumas perguntas para o sistema em português, né? Ele aceita a pergunta em português, mas responde em inglês, e a gente pode ver como é que isso funciona. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu perguntei é sobre quais são os ciclos de máquina, né? O tempo de ciclo das máquinas, das duas máquinas. Quais são as duas máquinas? A gente tem uma máquina real e a gente tem também uma máquina virtual. Nós temos um gêmeo digital para comparação. Então a gente está comparando a máquina real com a máquina virtual. Bom, quando eu peço para ele comparar os ciclos de máquina, como resposta ele me apresenta um gráfico mostrando os tempos, né? E também passa essa informação por escrito. Ele fala aqui, ó, tempo de máquina, de uma das máquinas, e a segunda máquina tem um ciclo um pouquinho levemente diferente, como a gente pode ver no gráfico. Certo? Bom, em seguida eu fiz uma pergunta sobre o estado da máquina aqui. Pergunto qual é o status das máquinas, né? Ele foi responder aqui com gráfico, mostrando algumas informações, mas principalmente ele mostrou aqui o seguinte: nesta máquina aqui, que é a máquina real, né? A gente não tem nenhum erro aplicado, não tem erros acontecendo nesse momento. Porém, na máquina virtual, né, no gêmeo digital, nós inserimos o erro que causou aqui um erro de pressão, né? A gente tem um erro de falta de pressão na entrada do ar comprimido. Então ele apresenta o status do que aconteceu baseado no status real da máquina. E aí eu pergunto para ele, como é que eu conserto esse problema? Como é que eu arrumo o problema do ar comprimido? E ele me apresenta, baseado na documentação, ele me apresentou uma série de passos, né? Fala checar a fonte de alimentação, inspecionar o sistema de ar comprimido, rever os protocolos de segurança, consultar a documentação da máquina, checar as mensagens de erro e contatar o pessoal técnico. Então ele me deu 5 passos, as possíveis formas de solucionar o problema do ar comprimido. E além disso, ele ainda mostrou qual foi a fonte, né? Ele aprontou aqui quais os materiais da base de dados dele que ele consultou para poder nos dar essa resposta sobre a manutenção, né? Obviamente, o sistema não tira isso do nada, né? Ele busca numa documentação bem feita, numa documentação que já contempla um passo a passo, causas de erro, né? O que a gente chama de troubleshooting, e ele busca nessa documentação informação, do mesmo jeito que ele também não adivinha qual é o status da máquina, ele está consultando uma variável, uma informação que vem através do PC, né? Então acho que é importante dizer isso, porque às vezes o pessoal pensa que o sistema de IA ele vai fazer mágica, né? Ele não faz mágica. Ele trabalha em cima dos dados que ele tem e ele vai trabalhar tanto melhor quanto melhores forem os dados que ele tem, ok? Mas é uma aplicação bastante interessante e IA sendo usado não para desenvolvimento de código, para engenharia, mas sim utilizado para manutenção e utilização do sistema. Continuo aqui no stand da Siemens com uma aplicação bastante interessante que utiliza a inteligência artificial generativa para geração de códigos, né, para geração de códigos para o PLC. Eu fiz um exemplo aqui, é interessante, né, ele não só entende diferentes linguagens, como também ele me responde parte da questão que eu pedi para ele, né? Ele traz alguns textos em português e os comentários do código são feitos na mesma linguagem que a pergunta é feita, que é a ordenação ou que a orientação para o programa é feita. Vamos ver o resultado disso aqui e entender melhor como é que ele funciona. Bom, olha só, eu fiz aqui uma definição de um problema, que é um problema clássico ali dos kits da Exer, né? Que é a esteira separador de peças. Então a gente pede para ele considerar um sistema de uma esteira separadora, onde eu tenho 3 entradas, cada entrada indica um tipo de peça. Eu tenho 3 pistões de duplação de saída e esses pistões são acionados quando cada um, pistão 1 acionado quando a peça 1 passa, pistão 2 quando a peça do tipo 2, assim sucessivamente. E depois de 3 segundos esses pistões devem recuar, né? Esse foi o código que foi pedido. Aí essa foi a resposta. Ele fala que, olha, está aqui a sua solicitação, eu tenho que fazer uma referência, uma declaração, né, das variáveis input 1, input 2, input 3, output 1, output 2, input 3. Essas precisam ser mapeadas para endereços de entrada, né, e depois ele apresenta para a gente o código. O código está em texto estruturado, esse sistema hoje só trabalha com texto estruturado, onde ele declara aqui as variáveis de entrada e saída. Eu pedi temporizasse, né? Então ele tem 3 timers aqui que ele declara também. E aqui começa o código, né? Então olha que interessante, o comentário está em português, né? Tratamento do pistão 1. E ele vai lá, se a entrada for acionada, a saída é acionada também, ele liga o timer.
Se não, ou seja, essa entrada não foi acionada, ele verifica o estado do timer. Se o timer ativou a saída dele depois de 3 segundos, ele desativa a entrada. Ele vai fazer o mesmo processo para tratar o pistão 2 e o mesmo processo para tratar o pistão 3. O programa termina aqui. Ele faz algumas observações falando que eu posso pregar esse programa e mover ele para dentro de um bloco, né? Seja diferentes tipos de bloco, melhor, um tipo de bloco, que é o bloco de texto estruturado dentro do meu programa, e posso usar isso incluindo no meu projeto no TIA Portal, né? Notem que o que a gente está trabalhando aqui é o Copilot, é uma aplicação separada, mas eu estou dentro aqui do TIA Portal, né? Então eu consigo fazer a exportação desse código. Comentar um pouco aqui sobre o resultado, que eu acho que vale a pena notar que, primeiro, ele cometeu um pequeno erro, talvez esse erro venha de uma falta de explicação minha. Eu disse que eu tenho 3 pistões de dupla ação. Eu esperava que tivesse um output, um A e um B, digamos assim, para poder fazer o sistema de avançar e recuar pistões de dupla ação, né? Talvez a minha pergunta ou a minha orientação para o programa não tenha sido tão clara, então isso é muito importante. Cheat in, cheat out, ok? Se você dá indicações erradas ou indicações imprecisas, você vai ter um programa errado ou um programa impreciso. Então, eu precisaria renovar ou refazer a minha indicação de como fazer o programa para ficar mais claro que o meu pistão era de dupla ação e por isso eu precisava de uma saída para cada um, tá? Para um sistema com pistões de simples ação, isso aqui funcionaria perfeitamente. Não fiz nenhuma interação, essa foi a primeira descrição de programa que eu fiz e já rodei. Eu não fiz nenhum aprimoramento para poder chegar nesse resultado. Segundo ponto interessante é como é que isso se pretende ser usado, né? Você não vai chegar e falar, faça para mim um programa que controle a moenda de uma usina de cana. Não é assim que funciona. Ele vai ajudar a fazer pequenos códigos que estão bem descritos e de preferência que sejam repetitivos. Então, tarefas que são repetitivas, como fazer um selo, temporizar alguma coisa, implementar uma máquina de estado com estados bem definidos, né? Então, a ideia é que você, como engenheiro de automação, você consegue pegar o seu problema global, quebrar ele em vários módulos, e aí sim, cada pequeno módulo, cada função, eu diria, você vai conseguir descrever essa função e o sistema vai implementar a função. Então a gente deve pensar nisso não como algo que faz o programa inteiro, tá? Mas como algo que faz a função. E aí, obviamente, eu vou ter que fazer a arquitetura desse programa, descrever as funções e depois orquestrar essas funções todas. Eu acho que é importante dizer isso para não achar que o IA vai vir acabar com os empregos de automação ou que não precisa mais de programador e essas bobagens que a gente costuma ouvir, né? Na verdade, é uma ferramenta que ajuda, do mesmo jeito que num passado distante a gente usava o assembly para poder escrever um código, ou então, no caso dos PLCs, a gente usava lá as instruções diretas, né, que são bem parecidas, e a gente passou a ter linguagens de programação que facilitam, que tornam isso mais perto da linguagem humana descritiva, né, e com isso a gente ganhou tempo de desenvolvimento. A gente vai ter IA também nos ajudando a implementar códigos, a realizar tarefas repetitivas, tarefas que são dominadas e ganhar tempo com isso, mas nunca ela vai descartar a necessidade de uma engenharia de fato. O que eu chamo de engenharia? Pensar no processo, pensar no que eu quero, como eu quero, qual é a melhor solução para o meu problema, né? Então é uma ferramenta de ajuda de escrita de código, não é uma ferramenta de arquitetura de projeto, né? E, ok, então o que vai caber ao programador? Vai caber ao programador muito mais ser um especificador das ferramentas, ou especificador muito claro dos requisitos do seu programa e não um escrevedor de código repetitivo, né? Então é uma ferramenta que na verdade vem para ajudar o programador, na verdade torna o bom programador mais indispensável ainda, porque o código que ele escreve é um código que um programador inexperiente faria, né? Os códigos mais elaborados ou a visão mais completa do projeto continua sendo importante ter uma pessoa experiente, uma pessoa com conhecimento, o conhecimento do processo, o conhecimento da máquina que vai ser implementada, para poder corretamente descrever aquilo que o ChatGPT vai implementar. Vamos ver agora aqui uma aplicação bastante interessante que usa inteligência artificial e sistemas de visão para poder fazer a pega inteligente de peças num processo de manufatura. Essa solução ela chama PKI, né? É um produto de software novo da Siemens, está sendo apresentado aqui na feira. Bom, aqui dá para ver essa bancada de demonstração, onde a gente tem um robô da Universal Robots. Ele está fazendo o trabalho de pegar as peças que são colocadas de forma aleatória, né? Dá para ver ali que são peças colocadas de forma totalmente aleatória. E ele consegue pegar não só a posição, digamos, XY, mas também o Z
graças às câmeras que estão sendo usadas, que são câmeras 3D. Essas câmeras daqui, elas são capazes de identificar não só a posição, digamos, plana, né, mas também a altura das peças. Mas a câmera não é importante. A câmera, ela é uma parte transparente do sistema, porque quem faz o trabalho para valer mesmo é o software chamado PKI, que é o que roda nesse IPC aqui. Aqui a gente tem um PC industrial. Esse PC industrial roda duas coisas importantes. Está rodando o PKI, que é essa solução de localização, né, para picking, que a gente está vendo o robô utilizar, ou o robô executar, né? E roda também um PLC virtualizado, né? Toda vez que eu tenho ali este símbolo, significa que eu tenho uma CPU S7 1500 virtual. E essa estrutura, esse PLC, é responsável por pegar a informação de posição do software PKI e passar para o nosso robô aqui, para o robô da Universal Robots, né? Então é uma solução inteligente, usando IA para poder fazer a localização de peças e por isso fazer o trabalho de picking inteligente, integrado com PLC virtual, integrada com robô colaborativo.